Se você vem sentindo que está construindo uma grande obra em silêncio, saiba que Deus quer falar com você através desse vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Camila Camargo, esse é o canal Camila Camargo Fora da Caixinha. Se você ainda não é inscrito, aproveite, se inscreve, deixa o seu like e também compartilha com algum amigo ou alguma amiga que precisa ouvir essa palavra. Como vocês podem perceber, hoje eu consegui vir em um cenário diferente. Eu tava na minha cozinha e eu tenho um arranjo de flor com uma flor que na verdade é uma planta, mas ela é de plástico. E o sol tava pegando nela e eu olhei para ela e falei assim: "Nossa, a mesma flor sendo de plástico, olha que lindo que tá esse sol". E daí o Senhor foi ministrando no meu coração. Imagina então como que não tá as de verdade, né? Eu já sentia vontade de gravar em um lugar assim e hoje eu tive a oportunidade e hoje eu tô aqui. Mas vamos lá pro vídeo. Você já sentiu que você está numa grande obra e que essa obra ela é invisível para alguns olhos? Parece que essa obra ela é exatamente só para você, é só você que vê a importância, é só você que conhece a palavra que o Senhor ordenou especificamente para você. Então você fica: Senhor, parece que só eu dou valor. Senhor, parece que só eu vejo o que está acontecendo. Senhor, parece que o segredo está ficando só entre a gente e o restante do mundo, da minha casa, da minha parentela, de todo mundo. Ninguém tá vendo, porque só eu consigo ver, porque essa missão é só minha. Então, trazendo essa visão, eu vou deixar uma palavra aqui pra gente meditar. A palavra que eu vou ler foi quando o rei Salomão constrói um templo para o Senhor e edifica ele para o Senhor. Na verdade, essa ordem já tinha sido dada para o pai dele, Davi. Então, Davi, por algumas adversidades, não conseguiu fazer a construção desse templo. Então, o rei Salomão, quando ele viu que ele estava em um período mais tranquilo, ele decidiu colocar em prática aquilo que o pai dele recebeu dos céus. A palavra fica em 1 Reis, capítulo 6. Para resumir, eu vou ler no versículo 1, 7 e 12. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano de seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. 7. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer instrumento de ferro. 12. Quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos andando neles, cumprirei para você a minha palavra, a qual falei a Davi, seu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel e não abandonarei meu povo. Como mencionei aqui no vídeo, o rei Salomão ele já sabia dessa ordem dada por Deus para o seu pai, Davi. Então, depois de algum tempo, ele decidiu colocar em prática. Salomão era um homem muito sábio e ele tinha muita sabedoria e entendimento e tinha muita astúcia para fazer as coisas. Então, ele começou ali a preparação para construir esse templo. No versículo 7 é mencionado que as pedras já vinham preparadas para que não houvesse nenhum barulho de martelo, de ferro, quebrando ali, né, fazendo a estrutura para fazer o templo. Então, a esperteza dele era: eu já vou pedir para o meu fornecedor deixar elas prontas para quando chegar aqui a gente só executar. No capítulo 12 que eu li, tem 3 pontos importantes para a gente poder meditar. O primeiro é: se ele andasse nos estatutos, se ele executar os juízos e se ele guardasse todos os mandamentos, aí sim ele cumpriria a palavra que veio primeiramente a Davi sobre o pai dele e habitaria no meio de todos. Então, antes daquele templo ser, né, edificado ali, ele tinha uma missão, que antes ele ia precisar fazer algumas coisas. E trazendo um pouco para o nosso cenário, ali, né, da mulher, principalmente, tem pontos muito específicos para cada ordenança. Então, a respeito de andar no estatuto. Tá, Camila, mas eu quero saber de uma forma mais prática. O que quer dizer isso? Então, o primeiro ponto, andar nos estatutos, seria a edificação do lar.
Então, é o nosso cuidado, o nosso zelar com o nosso lar. Porque, afinal, quando estávamos ali, eu falo por mim mesma, quando eu era adolescente, eu sempre quis ter uma família, construir uma família, mas junto com esse sonho também vem as responsabilidades. Então, a edificação do lar é da responsabilidade da mulher. Quanto mais você brigar com isso, tipo, tudo sou eu, mais você vai entrar em conflito com Deus. Então, quanto mais você tenta sair dessa responsabilidade, de jogar essa responsabilidade pro parceiro, vai doer mais, você vai se frustrar mais. É mais fácil você aceitar a vontade de Deus, porque é assim que ele faz. Tem coisas específicas que são homens que fazem e tem coisas específicas que são a mulher. No caso da edificação da casa, o zelo, o cuidado, o serviço ali. Não que o esposo não vá ajudar, ele vai sim, mas a responsabilidade é da mulher. Então, como que você tem feito isso no seu dia a dia? Como está a rotina do seu lar? Como está o zelo da sua casa entre o servir, entre o cuidar? Como está a organização da sua casa? Porque muitas das vezes o inimigo se infiltra exatamente ali na nossa rotina. Então, às vezes uma preguiça que você está em excesso, um descontrole emocional, um descontrole alimentar, que você come nada te satisfaz, então você tem preguiça de cuidar da casa, preguiça de organizar, preguiça de, enfim, de cuidar ali, né? Então, essa é o primeiro ponto. Como que tem sido para você esse zelo com o seu lar? Também não só nas tarefas, mas em relação ao seu esposo, aos seus filhos, filhas, enfim, como que você tem feito isso? Segundo ponto, executar os meus juízos, trazendo de uma forma mais prática, que seria a obediência em relação aos desafios. Como você tem agido diante dos desafios que o Senhor tem colocado na sua frente? Eu tive uma experiência recente com o Senhor de um desconforto grande que ainda acontece. E eu falei, Senhor, nossa, eu não aguento mais passar por isso. É tão estressante, é tão maçante, é tão chato. E o Senhor me convidou a ter atitudes diferentes em situações iguais. Então, se você tem uma dificuldade, seja no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, na sua maternidade, se tem algo que lhe acontece e que geralmente algo que te deixa fora de si, perde completamente o controle da sua cabeça, da sua vida, tente olhar por esse lado. O Senhor colocar desafios iguais, mas as suas atitudes ser diferentes diante desses desafios. Eu tenho certeza absoluta que cada mover que a gente faz diferente, que o inimigo esperava que a gente agia de um jeito e a gente vai e age do jeito que o Senhor quer, é como se o Senhor se apressasse para resolver, sabe? E o terceiro, guardar todos os meus mandamentos. Então, trazendo para a nossa realidade, seria o temor diário no nosso coração. Aquelas atitudes que a gente tem durante o nosso dia, durante a nossa rotina. O que você tem feito que às vezes você faz sem pensar. Às vezes pode parecer que é um pecadinho pequeno, mas na balança do Senhor não existe pecadinho nem pecadão. Então, eles têm a mesma medida. Então, o que você tem feito no seu dia a dia, que aparentemente às vezes você coloca de lado um pouquinho do temor para satisfazer a carne. Mas, então, guardar os meus mandamentos é exatamente o quanto eu tenho temor em fazer coisas ou, né, pensar coisas, falar coisas que eu não deveria. Do quanto a gente precisa ter temor no coração antes de tomar alguma atitude, antes de fazer algo que poderia entristecer o coração do Senhor. A gestão de um lar é como uma obra. É como uma obra que às vezes é muito silenciosa e às vezes pode ser um silêncio audível só entre você e Deus. Coisas que só você e Ele vê, coisas que só vocês dois compartilham desse segredo dentro do seu lar. Então, se você tem esse sentimento, saiba que cada atitude que você tiver é como se Deus apressasse para resolver a situação. Se Deus falou com você através desse vídeo, não deixe de dar o seu like, compartilha também com algum amigo. E se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve e até o próximo vídeo. Um grande beijo.